Olá, pessoal! Iniciando então nossa nona aula. Tá passando rápido, né? E o assunto de hoje é estratégias para lidar com alunos com comportamentos desafiadores. Não é fácil, né? A gente sabe, né? Infelizmente, às vezes encontramos em sala de aula um ou mais alunos com comportamentos que nos desafiam e a gente tem que estar preparado para lidar com isso. Então, esse é o objetivo da aula de hoje é contribuir, né, colaborar para que vocês consigam identificar, entender e lidar com esses comportamentos. Para que, obviamente, para que a sala de aula tenha um ambiente de respeito, de cooperação, de aprendizado, para que nenhum aluno seja prejudicado, porque ali naquela sala ali tem algum colega que desafia os próprios colegas ou até mesmo a autoridade do professor. Então, que são comportamentos desafiadores? Aqueles comportamentos que prejudicam o aprendizado do próprio aluno que está se comportando assim e, consequentemente, da turma, dos seus colegas, né? E que, principalmente, o que mais acontece, que desafiam o professor, não respeitam a autoridade do professor, desobedece o professor, às vezes é agressivo, às vezes até com gestos físicos, né, agressivo, e muitas vezes com palavras, desacato, ironias, aquelas coisas que eles ficam forçando, né, fazendo qualquer coisa para o professor reagir. E aí o professor reage, aí vem com aquelas leis que protegem a criança e adolescente, né? Hoje a gente tem que ter muito cuidado, gente, porque tudo é processo. Então, hoje os alunos estão, sem a gente se dar conta, nos filmando, tirando foto. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente diz, porque alunos mal intencionados, eles querem pegar qualquer brechinha do professor para depois vir aí a família em cima com processo contra o professor. Então, isso ó, é uma tristeza. Infelizmente acontece muito isso, né? Foi-se o tempo que a gente podia ser amiga, amigo dos alunos, né? Que a gente podia ter um comportamento 100% de respeito, de ordem. Hoje que a gente muito vê em sala de aula, né? E a gente vê muita notícia sobre isso, de alunos que desafiam o professor, que não respeitam, tratam o professor como uma coisa, né? Não enxergam que ali está uma pessoa que estudou muito para estar ali para ajudar eles a aprenderem. Então, infelizmente, é uma triste realidade que chegou a educação no nosso país, né? Alunos que ficam esperando, ficam provocando o professor a aprender a reagir e depois vêm com o processo. Porque hoje é muito fácil dar um processo para ganhar dinheiro fácil, né? Infelizmente é isso. Existem, existem três tipos de fatores que contribuem para alunos se tornarem assim agressivos, né? Um deles é o fator emocional. O aluno que é frustrado, mal resolvido na vida, às vezes tem problemas emocionais, tem, né? A gente sabe que quantos adolescentes, né, crianças cometem delitos e às vezes nem adianta tentar recuperar aquele aluno porque já é um problema emocional dele e forte e grave. Mas pode ser um aluno com baixa autoestima também, pode ser um aluno inseguro, pode ser um aluno ansioso, né? Quando, né, esses fatores mais graves, né? Os fatores sociais têm a ver muitas vezes com não relacionamento com a turma. Alunos que se excluem ou se sentem excluídos da turma, alunos que sofrem bullying, então às vezes nem é culpa do aluno ser agressivo ou ter comportamento desafiador, às vezes a própria turma praticando bullying contra ele instiga ele para ser agressivo, né, para ter um comportamento ruim. Então a gente tem que saber identificar isso e cuidar. E os problemas familiares, né, que infelizmente hoje em dia são bastantes, a gente percebe isso, a família não dá apoio, a família não dá atenção, a família não dá carinho, não acompanha o aprendizado da escola, não é presente na escola, famílias desestruturadas, famílias cheias de problemas, e aí às vezes colocam todo o peso do problema na costa dos alunos, ou o aluno se sente excluído da família por causa dos problemas que a família tem. Enfim, então são esses três fatores que geralmente contribuem para os alunos terem esses comportamentos desafiadores e indisciplinados.
Então, os emocionais, os sociais e os familiares. Então, é importante o professor reconhecer isso, né, identificar isso no aluno e procurar entender, se não sozinho, procurar ajuda de um psicólogo, do orientador ou da família, para tentar resolver isso o mais breve possível, para que não se crie um ambiente muito ruim, explosivo em sala de aula e que todos tenham condições boas, normais, de ter o ensino e aprendizagem que todos merecem, né? E aí, então, eu retorno na questão da empatia que eu falei numa outra aula, né? É importante, nesse momento, colocar-se no lugar do aluno. O que que é? Procurar saber a causa e colocar-se no lugar dele. Como que eu reagiria se eu estivesse no lugar dele? Como que eu reagiria se eu estivesse sofrendo bullying? Como que eu reagiria se a minha família me excluísse, a família me desse apoio, se eu tivesse uma família desestruturada? Como eu reagiria se eu fosse uma pessoa frustrada que vê os colegas ter as coisas, ter um apoio familiar, ter até os objetos da sala de aula ali, né? Caderno legal, um lápis legal, e eu não ter, eu querer ter e eu não ter, porque eu não tenho condições financeiras. Então, colocar-se no lugar do aluno, procurar entendê-lo com essa empatia já é um bom caminho para procurar resolver, achar a solução, né? Muitas vezes é necessário chamar o aluno em particular, não na sala, porque isso vai constranger o aluno perante a turma, mas num outro momento, no recreio, na troca de período, num outro turno, marcar uma entrevista com o aluno para conhecer realmente o que está acontecendo e procurar ajudá-lo. Porque o aluno vendo que o professor está interessado nele, percebeu nele e que quer ajudar ele com carinho, né? Não devolver a agressividade, não devolver aquela desatenção, frieza que ele já está acostumado a ter em casa, mas dar carinho, atenção, ele vai se sentir valorizado e vai contribuir com certeza. Bem, para poder então reconhecer e entender esses comportamentos desafiadores nos alunos, é importante observá-lo várias vezes em vários contextos. E é muito importante fazer anotações. Aí pode utilizar um aplicativo do celular para fazer anotações, pode utilizar uma planilha, pode utilizar uma agenda, um caderno. Eu até sugiro ter um caderno próprio para anotações, um caderninho, uma caderneta, né? Aí esse aluno que começa a ter comportamentos desafiadores, desobedientes, né, que começa, ou que desde o sexto ano já começa a observar o comportamento dele em vários contextos. Por exemplo, na sala de aula, como que ele se comporta enquanto ele está copiando? Como ele se comporta quando eu estou explicando? Como ele se comporta quando é atividade em grupo? Como ele se comporta no intervalo da aula? Como ele se comporta no recreio? Aí é importante dar uma saidinha, como quem não quer nada no recreio, ver se encontra o aluno, ver como se ele também é agressivo no recreio, desafiador, né, desobediente no recreio, se ele se entrosa com a turma ou com os colegas ou não, né? Como que ele se comporta quando ele entra em sala de aula, quando ele sai no final da sala de aula. Então, vários momentos, em vários contextos, observar esse aluno e fazer anotações para ver se é no momento específico que ele fica indisciplinado e agressivo ou se é o normal dele ser assim agressivo, né? Então, porque às vezes se tu vai consultar uma psicóloga, uma orientadora até que possa ajudar, tu tem que ter toda a descrição desse comportamento dele, momentos e como ele age, para poder entender melhor e com certeza achar a melhor solução. E é super importante o professor sempre utilizar estratégias de prevenção antes que a coisa aconteça, né? Então, o que é importante fazer? Lembra que lá numa aula eu falei das regras, acho que foi a primeira aula que eu falei sobre as regras a serem criadas com a turma e que fazer com que os alunos contribuam com essas regras, com a criação das regras, para que eles se sintam importantes e responsáveis, né, comprometidos em cumprir as regras. Então, até mesmo os alunos com esses comportamentos desafiadores
têm que serem cobrados porque eles também participaram da regra, né? E a regra é para todo mundo, mesmo que ele tenha chegado depois, ele tenha entrado na turma mais tarde, depois que as regras foram criadas, no momento que ele está participando da turma, ele tem que ser colocado a par das regras e ser cobrado delas também, né? Então não é justificativa, porque eu não estava aqui quando criaram. Bom, mas tu entrou na turma, tem que ser colocado a par e ser cobrado, né? Então, sempre que alunos demonstrarem, né, tiverem esses comportamentos desafiadores, cobrar as regras. E uma dica legal é assim, ó, não é perder, até ganhar um tempinho antes de começar a aula, perguntar para cada aluno, ou no geral, para cada aluno pergunta assim, ó, como vocês estão se sentindo agora? Aí cada um fala rapidamente. Sem ironia, fala bem claro, sem ironia, sem brincadeira. É sério, como cada um tá se sentindo? Rapidamente, né? Eu tô bem, não tô bem, eu tô assim. Ou, no geral, pede pra turma, levanta a mão. Quem não está legal hoje? Quem não está se sentindo, assim, emocionalmente bem hoje? Aí só aqueles que não estão bem vão levantar a mão. Aí pode fazer um questionário, por quê, né? Perguntar assim no geral, por quê? O que aconteceu? Quer conversar? Não quer falar agora, quer conversar comigo mais tarde? Então, para poder ir aos poucos entrando ali no momento do aluno e demonstrar que está afim de ajudar ele. E o professor, obviamente, tem que estar sempre pronto para saber lidar com situações assim, desafiadoras e desobediência. Então, o que é bom fazer? No momento em que o aluno está desobediente, agressivo, irônico, seja com o professor ou com a turma, chama ele, né? Pode ser no geral da turma, né? Não tem problema. E pergunta: o que está acontecendo? Por que tu tá assim? Seja sempre calmo, não entra no estresse do aluno. Seja sempre calmo, fale devagar, demonstre que você está interessado no que ele quer dizer e tente achar uma solução. Mas sempre, lá nas regras que eu acabei de falar, sempre diga, né, lá no início das regras, sempre diga que cada desobediência à regra vai ter uma consequência, né? Então, que pode ser tirar da sala de aula, pode ser chamar os pais, enfim, né? Alguma coisa assim que o aluno perceba que não pode infringir as regras. Então, quando algum aluno faz isso, infringe as regras, desobediente ou agressivo, fala para ele, se tu não se conter, né? Se tu não tomar teu lugar e ficar como todos os colegas participando da turma, colaborando para um bom ambiente, a gente vai ter que te tirar da sala de aula, né? Eu vou ter que te tirar da sala de aula e a gente vai ter que conversar à parte. Ou se ele está muito inquieto, frustrado, diz para a turma assim, pessoal, vocês fiquem fazendo tal tarefa aqui, que eu convido fulano, vamos dar uma volta ali no pátio, vamos conversar, quem sabe tu melhora, né? Às vezes é possível fazer isso sim, né? Se é apenas um aluno que está indisciplente, antes que ele contagie o restante da turma, né? Ou se é dois alunos, vamos dar uma volta, vamos conversar. Já não aquela coisa de brigar, abrir a porta, sair daqui e chama a direção, né? Tenta primeiro resolver numa boa. Mas sempre quando ele demonstra a ironia, ou tá te desafiando, tá te instigando para uma reação negativa, seja calmo, paciente. Às vezes não é fácil, né? Mas a gente tem que ter jogo de cintura. Professor tem que ter força na peruca, né? Então, mantenha-se calmo, fale suavemente. Se ele continua a bater boca, dá espaço, espera ele falar, ele para, tu argumenta calmamente, mas procura sempre fazer com que o aluno se sinta ouvido e não também desafiado. Porque a gente sabe que em muitas casas é bateção de boca direto, né? A mãe briga, o filho briga, o pai briga, então não conseguem dialogar. Então, mostre que é possível sim resolver qualquer situação com o diálogo. Aí sim, vocês dialogando, conversando numa boa, mostrando que está afim de escutá-lo e ajudá-lo naquele momento difícil, com certeza a coisa vai fluir melhor, né? E vai dar um exemplo para a turma de como o professor reage em situações assim. Agora, se a situação é com alunos com necessidades especiais, a gente sabe que tem alguns alunos com necessidades especiais que são agressivos, né? Às vezes mesmo tomando remédios, são agressivos, às vezes não tomam remédios, muitas vezes porque a família não aceita que o aluno tenha tal dificuldade, então a família não colabora para que ele seja tratado. Então, quando é um aluno
com necessidades especiais, que aí às vezes só o professor numa conversa assim não consegue resolver. Então aí pode então levar para a orientadora. Se a escola tem psicólogo, melhor ainda. É, aí sim, tirar da sala de aula numa boa, vamos ali conversar, vamos ali tomar uma água, né? Se ele pode ir, para que ele se acalme, né? Então já é uma situação diferente daquele aluno que é totalmente sem problemas de transtornos, né? Não tem nenhum transtorno, mas ele é desobediente, ele é mal educado, ele é mal ensinado, ele é agressivo por algum problema, como eu falei, social, emocional ou familiar. É outra situação. Então, alunos com necessidades especiais, se ele se torna agressivo, desafiador, inquieto, então aí tem que ter ajuda de alguém da escola, orientadora ou psicólogo, né? Então é diferente a situação. E outra coisa assim fundamental é, na medida do possível, é também buscar a colaboração dos pais na gestão desses comportamentos desafiadores, né? Eu sei, porque eu já fui professor de sala de aula, eu sei que os pais que mais precisam estar na escola, participar da escola, ir em reuniões, às vezes são os que menos vão, né? Só aparece lá no final do ano reclamar porque o filho reprovou. Eu sei muito bem. Mas põe um bilhetinho no caderno do aluno que está com problema de comportamento, coloca um bilhetinho. Eu também sei que muitos pais não olham o caderno. Sei também. Não é fácil. Mas tenta pelo menos colocar um bilhetinho no caderno do aluno. Olha, seu filho, fulano, está com dificuldade para se concentrar em sala de aula. Não coloca aquele agressivo, né? Nem mal educado. Peço a sua visita, a sua presença aqui na escola para juntos encontrar uma estratégia para que ele tenha o melhor ensino-aprendizagem. Ou promove uma reunião geral com os pais da turma. Aí também manda um bilhetinho para todo mundo, que eu sei que tem filhos que não entregam bilhete para os pais, tem pais que pegam bilhete e não leem e botam fora. Não é fácil. Mas tenta, junto com a orientadora, com a supervisora, com a direção da escola, alguma forma de chamar esse pai, se é um ou dois alunos, ou os pais de todos da turma, para fazer uma reunião geral, para que também aqueles que não têm comportamento desafiador, mas também para evitar que tenham futuramente, né? Porque às vezes um ou dois contaminam toda a turma, né? São os líderes negativos, né? Então é bom sempre insistir no chamamento dos pais para que eles estejam a par do que acontece com os filhos e juntos encontrar uma solução, porque os pais conhecem melhor os filhos, né? Embora muitas vezes, quando eu estava na escola, a gente chamava um pai ou uma mãe e dizia, mas meu filho não faz isso em casa, é estranho, ele não é assim. Então, né, a gente tem que mostrar o que o filho também faz na escola, mesmo que não faça em casa, e junto com os pais, né, tentar uma solução para que as coisas melhorem e que não prejudique os demais alunos, né, os demais colegas. E também, gente, é importante, como eu já falei na aula passada, que o professor de vez em quando faça reflexões e autoavaliações sobre as suas estratégias com esses alunos, né? Pensa assim, ó, quando fulano me desafiou, foi desobediente, foi agressivo, aquilo que eu falei para ele, ele acatou, ele entendeu, deu uma resposta positiva, e aquilo que eu falei, a forma como eu falei, afetou a turma entendeu, ou a turma se revoltou, gerou balbúrdia, ou as coisas se acalmaram. Então, cada vez que trata um ou mais alunos assim em sala de aula, fazer uma reflexão, né? Deu certo? Ótimo, continua assim. Não deu certo, eu preciso melhorar minha forma de agir com esses alunos. Então, procurar formas com a orientadora, com a psicóloga, até mesmo, gente, na internet, vocês têm vários vídeos no YouTube de psicólogos falando como tratar alunos com comportamentos desafiadores, né? Porque cada caso é um caso, né? Então tem que sempre achar a melhor forma de resolver aquilo. Então, se avaliar constantemente, porque se aquilo que tu está fazendo com esses alunos que desafiam não está dando certo, não vai adiantar, a coisa vai piorar cada vez mais. Então, se não está dando certo, pensa, procura uma outra maneira para que a situação seja resolvida. Senão vai ficar o ano inteiro brigando, batendo boca com os alunos e vai ser um estresse geral, né? E aí não tem condições de ter um ensino-aprendizagem legal. Uma coisa, gente, que eu acho importante, e eu não sei o que os professores trabalham em sala de aula, mas faz tempo que eu não escuto alguém dizer que trabalha sobre valores. É importante trabalhar com os alunos, até já desde o início do ano também,
assim como trabalha as regras, trabalhar num dia, num período sobre valores, porque é importante, né? Os alunos saberem o que é respeito, o que é solidariedade, o que é fraternidade, esses respeitos básicos para conviver em sociedade. Então, podem promover dinâmicas, fazer cartazes, pode ser cada dupla ou trio pegar um valor e depois expor para a turma como com exemplos, assim, ó, é fundamental. E também pode fazer uma dinâmica só sobre o respeito, né? Roda de conversa sobre respeito. Aí faz uma roda geral, né? Com um círculo, um grande grupo, e cada aluno pode citar, ou até é bom, não para ele escolher, o professor fazer tipo um amigo oculto, cada um pega um papelzinho com o nome do colega e aí ele cita uma qualidade positiva que ele vê no colega, né? Então, porque isso vai promover o respeito, a empatia, vai promover o bom sentimento de grupo, né? Promover amizade, isso é bem legal fazer, né? Então, é importante o professor trabalhar esses valores com eles no início do ano e de vez em quando fazer técnicas dinâmicas de grupos para que eles se envolvam, para que eles se aproxeguem, né? Para que eles se acostumem mais um com o outro e respeitem o outro, isso é fundamental. E eu gosto muito de trabalho em grupo, né? Mas como eu sempre digo, né? Não grupos grandes. 3, 4, no máximo, para que todos trabalhem. E sempre fazer dinâmicas, aplicar técnicas, né? E nesse caso, já até numa outra aula eu falei de uma técnica parecida com essa. Nesse caso aí, é para cada grupo colocar uma situação em que apresente um aluno desafiando a turma ou o professor, desrespeitando, ironizando, né? Colocar um breve texto ali em que o aluno, o grupo leia aquilo e procure uma solução. Como que deve ser resolvido isso? E aí é muito legal, porque aí o próprio aluno desafiador, aquele inquieto, desobediente, que ele vai estar num grupo e vai estar tentando resolver uma situação que às vezes ele mesmo pode provocar, né? Então, e também colocar no lugar do outro, empatia. Eu gosto muito dessas dinâmicas, assim, que o aluno se coloca no lugar de outros ou do professor e ajuda a resolver, dá ideias de como resolver. E depois, num segundo momento, claro, cada grupo vai expor para a turma qual o textinho que pegou, qual o problema que pegou e como resolveriam, né? Pode colocar resolvendo junto com o professor, pode colocar resolvendo junto com a direção, com a orientação, ou junto com os pais, o grupo que vai achar a melhor forma. Então é bom dividir com a turma, porque assim todos vão saber todos os problemas que o professor colocou ali e todos vão saber como poderiam ser resolvidos, né? Então, mais uma vez eu digo, né? O aluno problemático, desafiador, vai escutar todos e ver como poderia resolver. Então, ele vai se colocar no lugar, né? Bah, poderia ter sido eu, né? Feito isso, né? Então, é muito legal. Então, pessoal, para encerrar essa aula, é importante frisar que desenvolver estratégias para lidar com esses comportamentos desafiadores em sala de aula é o professor investir na qualidade da sua aula, no bom andamento da sala de aula, no sucesso dos alunos ao final do ano, na criação de um ambiente positivo, saudável, tranquilo, para que todos possam desenvolver suas habilidades e competências. E é claro que todo mundo, tanto as famílias quanto os alunos, quando vão para a escola, esperam ter esse ambiente lá, né? Ninguém vai para a aula esperando que seja um furdunço, uma bagunça, uma falta de respeito. Então, fazer com que aquilo que a família e os alunos esperam quando escolheram a escola para colocar seu filho, né, que isso realmente aconteça. E vocês vão se sentir muito satisfeitos quando tiverem essa sala de aula tranquila, né? Vocês vão ir para a aula com vontade, motivado, com ânimo, vão planejar com mais qualidade, porque vão planejar mais felizes, motivados. Então, é muito legal isso aí, tá? Espero que tenham aproveitado as dicas. Um abração aí para vocês. Até a próxima aula.